Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sorte e azar. Deus é o nosso refúgio e segurança. Esse é o nosso tema para hoje. Sorte e azar, sorte ou azar, Deus é o nosso refúgio e segurança. E eu quero convidar vocês a nós abrirmos o Salmo 91. Salmo 91. Quem tem a sua Bíblia aí, quem tem o seu aplicativo, por favor, procure lá o Salmo 91, versículos 1 até 10. Esse texto ele vai ser lido no final de semana, no nosso culto, mas queremos já utilizá-lo ele hoje, para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Então abram lá, por favor, Salmo 91, versículos 1 até 10. Eu vou ler na linguagem de hoje. O texto diz assim: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá, e a violência não chegará perto da sua casa. Até aqui as palavras que nós queremos usar como base, então, para a nossa reflexão na noite de hoje. Eu quero contar uma história para vocês. Havia certa vez um sábio que morava com o seu filho numa pequena aldeia. Uma noite, o filho se esqueceu de fechar a porta da estrebaria e o cavalo fugiu. Ao saberem disso, os vizinhos comentaram com certa ironia: mas que azar! Encarando-os calmamente, aquele sábio perguntou: o que é azar? Foi sorte ou azar? E ninguém entendeu o que ele quis dizer. Como o cavalo não estava acostumado a passar a noite no relento, ele acabou retornando no dia seguinte e trazendo junto consigo 3 cavalos selvagens. Na boca dos vizinhos só havia então uma afirmação: mas que sorte! E repetindo então a cena do dia anterior, o sábio perguntou: o que é sorte? Foi sorte ou azar? E mais uma vez, ninguém o entendeu. Nos dias seguintes, o filho desse sábio se ocupou com o adestramento daqueles cavalos selvagens. Tudo corria bem, até que, num determinado dia, ele caiu de um dos cavalos, vindo a quebrar uma das pernas. Ao visitá-lo, os vizinhos disseram entristecidos: mas que azar! Ao que o sábio novamente perguntou: o que é azar?
Foi sorte ou azar? Tempos depois, estourou uma guerra naquele país. Todos os jovens foram convocados para lutar. Como, porém, o filho do sábio estava com a perna quebrada, ele foi dispensado. Triste com o fato dos seus filhos estarem na guerra, os vizinhos então disseram: mas este homem é mesmo de sorte. Há pessoas que atribuem tudo aquilo que lhes acontece à sorte ou ao azar. As suas vidas são regidas pela fatalidade. Estas situações descrevem o que muitas pessoas sentem diariamente, quando acreditam que a vida lhes pregou uma peça. Pois é muito fácil culpar o azar ou o destino. Muitos, infelizmente, acreditam que tudo depende do azar ou da sorte, conforme o dia, a época, a configuração dos astros, o alinhamento dos planetas, a fase da lua, a cor da roupa que usam e assim por diante. Para muitas pessoas, o azar se transforma em desculpa quando as coisas vão mal. Porque é mais fácil jogar a culpa em alguma coisa ou em alguém do que de repente assumir a responsabilidade por uma atitude ou uma decisão errada que trouxe alguma coisa ruim, que trouxe alguma coisa negativa na vida da pessoa. Por outro lado, a sorte pode se transformar num grande amigo quando as coisas saem bem. Para o Filho de Deus, para nós cristãos, não existe sorte nem azar. Para o cristão, existe a mão de Deus, que está por trás de tudo. Pois conforme disse Jesus, nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem o conhecimento de Deus, sem o consentimento de Deus, sem a permissão desse Deus. Por isso, gente, em vez de atribuir tudo o que nos acontece à sorte ou ao azar, confiemos na providência divina, que dirige todas as coisas, conforme Deus determinou, conforme Deus permitiu, não deixando acontecer nada contrário à sua vontade, especialmente com aqueles que se tornaram seus filhos através da fé em Cristo Jesus. Nós lemos no início o Salmo 91. Esse é um texto que se tornou bastante popular entre as pessoas. É muito comum a gente encontrar nas casas, em empresas, em escolas, a Bíblia aberta neste Salmo 91. Também é comum as pessoas pendurarem em suas residências um quadro com esse salmo. Tá? Muitas pessoas utilizam o Salmo 91 como uma oração, enquanto outros citam trechos do Salmo 91 em suas orações. Mas aí a pergunta: será que todos realmente compreendem o seu significado? Realmente compreendem o conteúdo desse salmo? O que esse salmo traz para nós como conhecimento e também como afirmação sobre a palavra do nosso Deus? Há ainda aqueles que nem mesmo leram o Salmo 91, mas que por recomendação de alguém fazem dele uma espécie de amuleto
de talismã, como se fossem palavras mágicas, como se fossem palavras que tivessem algum tipo de magia. Martinho Lutero disse que esse salmo ele é de consolo e nos anima a confiarmos em Deus em tempos de necessidade e em tempos de dificuldade. São palavras, gente, que nos enchem de esperança e que nos lembram, então, da proteção e do cuidado de Deus para conosco. O Salmo 91 nos fala da proteção que só Deus pode nos dar, da proteção que só Deus pode conceder para cada um de nós. O salmista diz que aquele que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, esse confessa ser Deus o seu refúgio, a sua segurança, o seu abrigo, em que nós podemos então nos refugiar, nos abrigar. Estando em Deus, nós somos protegidos por Ele dos perigos do mal, principalmente dos ataques de Satanás, dos ataques do diabo, porque Deus está sempre presente em nossas vidas. E o contrário também é verdade. Aquele que não está em Deus, aquele que não confia em Deus, aquele que não crê em Deus, esse não tem segurança e ninguém o vai socorrer. E por fim, no final da sua vida, ele será condenado. Ele não terá a vida, ele não terá a salvação, porque ele não teve a Deus como seu protetor, não teve a Deus aqui no mundo como a sua segurança, e aquele que lhe provém a salvação através de Jesus, através do seu Filho que foi enviado por nós em nosso favor. O versículo 3, ele tem tudo a ver, gente, com a situação atual que nós estamos vivenciando. Esse momento aí da pandemia que a gente vive. O texto diz no versículo 3: Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Na tradução Almeida, revista e atualizada, o texto está assim: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Laço do passarinheiro seriam as armadilhas que se armavam para caçar passarinhos, para pegar passarinhos. Ou seja, então, armadilhas, perigos escondidos que estão à nossa volta. E da peste perniciosa, ou seja, doenças mortais. E aqui podemos incluir então uma pandemia, uma epidemia que esteja ao nosso redor, como por exemplo, nesse momento. Essas ações do mal não terão mais força sobre nós, pois Deus é poderoso. E para ele, Satanás é como uma pequena formiga pisada então por um grande elefante. E nós temos aqui, gente, uma bela ponte para a obra de Jesus. Uma bela ponte para tudo aquilo que Jesus fez pela gente. Jesus veio para nos livrar do domínio de Satanás e também da condenação que ele provocou ao levar o ser humano ao pecado, ao levar o ser humano à desobediência à vontade de Deus. E é por isso
que nós podemos encontrar nesse salmo consolo. Pois ele mostra para nós um Deus de muito amor, um Deus de imenso amor, no qual nós encontramos a solução para o principal problema do ser humano, que é o pecado, mas também solução para os nossos problemas, dificuldades, e assim encontramos paz, tranquilidade e segurança. Tudo isso oferecido bondosamente por Deus para aquele que crê, para aquele que confia, para aquele que busca segurança no Deus Altíssimo, que procura proteção, que procura abrigo nesse Deus tão cheio de amor. E o salmista, então, ele aprofunda a explicação, dizendo no versículo 4 que Deus nos cobre com as suas asas. Vejam, gente, que figura linda. Deus nos cobre com as suas asas, assim como uma ave cobre os seus filhotes com as suas asas para protegê-los, para abrigá-los. Ou seja, debaixo dela nós temos abrigo seguro. Debaixo desta sombra protetora, como diz o salmista, nós temos abrigo seguro. Nós encontramos proteção. Nós encontramos, de fato, segurança. Quem acredita em sorte e azar, acredita em elementos sobre os quais não tem controle. Se tivesse controle, sucesso e insucesso não seriam resultados nem de sorte, nem de azar. Quem cuida de si mesmo e vai bem por isso, não tem sorte. Não é questão de sorte. Por exemplo, um motorista cuidadoso evita acidentes. Não porque tem sorte, mas porque tem cuidado. Porque ele dirige com prudência, dirige com cuidado. Já quem é descuidado e vai mal por isso, não é porque ele é azarado, mas sim descuidado, desatencioso, relaxado e assim por diante. Interessante, em geral, as pessoas falam de sorte e azar porque elas não sabem o que pode acontecer no futuro. E como o futuro é sempre desconhecido, as coisas boas ou ruins que acontecem são atribuídas à sorte ou ao acaso, ao azar. A Bíblia nos ensina, gente, que o futuro pertence a Deus, que o nosso amanhã está nas mãos de Deus. E a Bíblia diz que Deus cuida daqueles que nele confiam. Deus cuida, Deus guarda daqueles que nele acreditam. Por isso não existe um dia mais favorável ao azar ou outro. Pessoas que temem dias ou coisas ruins mais que a Deus estão, na verdade, se afastando do Deus verdadeiro, se afastando desse Deus. Por isso que o primeiro mandamento diz, né, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses, não confie em nada além de mim, não deposita a tua fé em outra coisa além de mim, além de Deus. Não deposite a tua tranquilidade, a tua segurança, a tua esperança em nada além de Deus, mas somente nele, porque Ele é o Todo-Poderoso.
Ele é quem de fato pode nos auxiliar em toda e qualquer situação. Tantos e tão frequentes problemas que de repente nós enfrentamos podem, quem sabe, nos levar a pensar que não vale a pena nos esforçar para superá-los, já que tudo está então supostamente escrito, né? E ninguém pode controlar o destino. Ah, é o meu destino. Se tal coisa ruim está me acontecendo, é porque é o meu destino. Eu não posso mudar isso. O caminho não é por aí. Por isso, tiremos de nossos corações todo o medo, todas as dúvidas e confiemos no Senhor Deus. Através de Jesus, Deus nos concede a vitória sobre os nossos medos. Deus concede a vitória sobre as nossas dúvidas. Ou seja, Ele tira de nós esses medos. Ele tira de nós essas dúvidas. Porque nós depositamos então toda a nossa confiança nesse Deus de amor, nesse Deus bondoso, nesse Deus que é todo poderoso. O Salmo 46, versículos 10 e 11 dizem assim: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vejam só, tu e eu temos um Deus que cuida das nossas vidas. Nós não precisamos temer o tal do azar, nem devemos confiar na suposta sorte, porque sorte e azar não existem. O que existem são fatos. O que existem são acontecimentos provocados por nós ou provocados pelas outras pessoas. Não é sorte, não é azar, mas são acontecimentos. São fatos. Essa pandemia que está aí ao nosso redor não é questão de sorte ou azar. Ai, mas que azar que tivemos nesse ano, né, de estar vivendo essa pandemia. Não, ele é um fato. Ele é um acontecimento que foi provocado por algo, mas que não tem nada a ver com sorte ou azar. Infelizmente, gente, o medo e a falta de conhecimento levam as pessoas a confiar em supostos objetos da sorte, né? É como eu pegar, por exemplo, essa caneta aqui e dizer: essa caneta me traz sorte, então eu vou usá-la todo dia, porque se ela estiver comigo no meu bolso, eu vou ter sorte. E na verdade não há objeto que traga sorte, ou então objeto que nos traga azar. O que acontecem são fatos, são acontecimentos, que não tem nada a ver então com sorte ou azar, porque isso não existe. Será, gente, que não é melhor confiar no Criador, em Deus, em vez de confiar na criatura? Ou em alguma coisa que foi criada, né? Algum tipo de objeto, algum tipo de planta, por exemplo, né? O trevo de 4 folhas, né? Será que não é melhor confiar no Criador de tudo do que na criatura, em alguma coisa que foi criada por Ele? Sem dúvida nenhuma. Se nós temos algum amuleto, algum objeto da sorte, devemos pedir a Deus para que perdoe a gente desse erro.
Porque Deus sabe que nós cometemos muitos erros, que nós cometemos muitas falhas. Deus, ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que nos dá sempre uma nova chance. É um Deus que nos corrige. É um Deus que nos aceita. Por isso vamos confiar nele. Somente em Deus nós temos a proteção que tanto necessitamos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Quem confia em Deus nunca ficará desamparado. Nunca será desamparado. Quem confia em Deus não precisa se apegar à sorte ou azar, pois a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele, a Deus: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. A minha confiança, a minha fé, eu deposito somente nele, somente nesse Deus Todo-Poderoso. Não em algo, não em algum objeto, não em alguma pessoa, não na sorte ou no azar, mas somente nesse Deus. Nesse Deus que nos ama, nesse Deus que nos cuida, nesse Deus que nos acompanha, nesse Deus que nos abençoa, nesse Deus que sempre vai e sempre quer nos livrar dos perigos que nós enfrentamos nessa vida. E esse Deus que no final da nossa vida quer nos dar também, através da fé, a salvação, a vida eterna. Então, estimado irmão e irmã, amigo e amiga, deposita a tua confiança, coloca a tua fé unicamente nesse Deus. Confia somente nesse Deus, que é abrigo, que é segurança, que é esta sombra protetora ao nosso redor. Amém.